Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu estou utilizando a média de 20 períodos, sendo a média ver isso, então tá certo. Nesse momento, né, depois que a gente teve o rompimento dessa região aqui, né, que foi o momento onde o pullback aconteceu, tanto na média de 50 quanto na média de 21, e a gente deu aquela pumpzada linda para cima, o Bitcoin neste momento opera abaixo de ambas as médias, coisa que não acontecia desde março. Então, nesse momento, nós estamos claramente em uma tendência de baixa muito ruim, e isso no diário, obviamente, e lutando para não perder a base do que seria o nosso gráfico semanal. Isso aqui é o que a gente já tem falado há um bom tempo, né? Como eu disse para vocês, essa zona aqui era de extrema importância para o gráfico, porque ela é o último ponto de defesa que vem desde o início do nosso bear market. Então, aqui é o nosso divisor de águas. Motivo pelo qual eu acredito que essa zona aqui tem poder para segurar o gráfico, sim. E o que acontece nessa região aqui? A gente deixou esse belíssimo doji e dentro do nosso cenário a gente entendeu no vídeo de ontem, se você não viu, pausa aqui, vai lá ver, que esse doji aqui foi feito devido às situações que aconteceram da Grayscale e em relação ao ETF. ETF é esse aqui, ó. A gente já está vendo notícias do mercado, né? Uma hora atrás o JP Morgan postou essa notícia aqui. Acredita que a SEC será forçada a aprovar os ETFs depois de perder o caso. Na verdade, ela já perdeu o caso, ou seja, o martelo já foi batido, a SEC tem que aprovar os ETFs, ela só adiou. Ela adiou. Né? Aqui embaixo você até tem, caso você queira entender, o site é esse aqui, CryptoPanic, eu posso até deixar esse link lá. E tu vai entender por que o investimento em ETF do Bitcoin é algo que tem um potencial tão gigantesco. Porque, na verdade, ele vai destravar valor. Tem muito investidor que não vai diretamente a uma corretora descentralizada para ter a custódia do seu Bitcoin. Ele vai preferir fazer isso através de um ETF. Esse ETF vai poder ser operável na bolsa. Então, você vai trazer um ativo de maior liquidez, que vai fazer operadores de mercado, os swing traders, entrarem nesse tipo de ativo para surfar tendências de alta e de baixa dentro de um cenário de mais tranquilidade, certo? Dentro de um cenário de bolsa. Existem muitas instituições que são restritas a bolsas. Os caras movimentam bilhões, mas eles são restritos a bolsas. Então, se você lançar um ETF de cripto para bolsa, isso vai trazer, mesmo que indiretamente, a liquidez desses caras, porque o ETF em si vai comprar o Bitcoin, mas ele vai vender a custódia do Bitcoin na corretora, né, de valores. Isso vai destravar um valor gigantesco. Inclusive a Chainlink também está na linha aqui, né, com o Swift começando a trabalhar com ela, mas essa é notícia para outro ponto. E aí o que acontece dentro desse cenário aqui? A gente tem um possível destravamento de valor iminente para o Bitcoin, porque essa novela ainda vai se estender um tempo, o problema é que a gente não sabe quanto tempo. Então, por não saber quanto tempo, talvez semana que vem ela bata o martelo, taca o primeiro ETF aí, a gente vai ter aquele destravamento de valor absurdo. Quando isso acontecer, vai ser o efeito... Aí, escuta o que eu vou te dizer agora. Quando isso acontecer, vai ser o efeito buy the rumor, sell the news. Quando acontecer, sair a primeira notícia, SEC aprova o primeiro ETF oficial do Bitcoin. O mesmo vai ser operado, sei lá, daqui a um mês. Vamos botar aí 30 de novembro. O gráfico vai fazer uma explosão para cima. Quando chegar perto do dia 30 de novembro, ele vai fazer uma explosão para baixo. Por quê? Buy the rumor, sell the news. Compre o boato, venda o ato. Então, você está ouvindo isso aqui agora. Se acontecer, não seja bobo. Entra, pega a tua parcela, fechou resistência, tu fecha pelo menos parte da tua operação. Claro que Bitcoin é um ativo que você pode encher a sua carteira sem dó toda vez que faz suporte, porque a gente está esperando vender ele lá em $200 mil por unidade. E eu acredito que ele vai chegar lá, certo? No mais, a lateralização se mantém, então enquanto não perdemos essa região aqui dos 24.500, na verdade não fecharmos abaixo, né? Porque toda vez que você vê esse tipo de lateralização, considere sempre o valor que o gráfico foi incapaz de fechar abaixo como zona de maior importância. Você considera o pavio? Sim, você considera o pavio.
Você considera uma zona onde a maioria dos pavis se encontram, ou pelo menos uma zona próxima. Nesse momento, pegando o fundo anterior, a gente entende que o pavio próximo está bem aqui na zona dos 25.200. Então essa é uma zona de extremo perigo, beleza? Só que você considera também o período onde o gráfico foi incapaz de fechar abaixo, assim como você olha aqui em cima, o momento onde o gráfico foi incapaz de fechar acima. Então ele rompeu múltiplas vezes a zona dos 25.800, mas ele não fechou abaixo dela. Mesmo agora ele fechou aqui em 900 e pouquinho, na semana passada ele fechou também em 26.090. Então ainda não fechamos abaixo de 25.860 aproximadamente. Então essa é a nossa zona de maior preocupação aqui nesse momento, certo? Mas a gente considera também o pavio, então a gente vai colocar a zona dos 25.200. Ou seja, o que fechar abaixo disso, em algum momento, né, romper não é um problema, porque aqui também rompeu. Então romper não é um problema, lembrem-se bem disso, romper não é um problema. O problema é fechar abaixo. Fechou abaixo dessa zona, aí a gente tem um belíssimo problema, porque a próxima zona está lá em 21.000. Isso a gente falou semana passada, isso mantém agora, certo? 21.500. Então, 25.200 é a zona de extrema importância. No mais, lembrem-se dessa notícia, certo? JP Morgan. Tinha outra notícia que eu tinha separado ó, aqui, ó, mas isso aqui já é um vídeo. Vou abrir aqui. E o que acontece? Também falando sobre a possível situação que a SEC se encontra de ser forçada a aprovar os ETFs antes do prazo, que ela só queria aprovar ano que vem, coincidentemente com o halving. E talvez ela seja forçada a aprovar antes. A gente quer que isso aconteça mesmo, porque quando isso acontecer, vai ter um destravamento de valor para o Bitcoin e é a liquidez que a gente precisa para buscar os topos anteriores, primeiramente. Não esqueçam das ranges, né? A gente tem range em 45 mil, porque o Bitcoin sempre sobe pelo menos 300% do fundo antes do halving, então isso tem que acontecer até o final do ano, para, obviamente, manter o caráter cíclico, e depois ele tem que buscar lá a região máxima, que é a região dos 65 mil, que foi o topo histórico dele. Geralmente o gráfico busca uma região que ele já retestou antes, aqui aconteceu isso, então tudo indica que ele vai retestar novamente essas zonas, certo? Dito isso, a gente vai dar uma passeada em outros gráficos aqui, que já que o Bitcoin não nos permite tanto pensamento assim, perdão, a gente vai dar uma olhada aqui. Observa como o SP, nesse momento, depois desse fechamento aqui, dessa abertura aqui com leve gap, ele deu uma pernada valorosa para cima. Por que essa pernada para cima aconteceu? Muito porque nos últimos dias dessa semana saiu notícias excessivamente maravilhosas sobre os dados de emprego, né? Eu até postei alguns lá no Instagram, e esses dados de emprego foram muito positivos para o quesito inflação. Porém, graficamente falando, a gente ainda se mantém naquela zona que eu tinha desenhado para vocês lá atrás. Lembra que eu falei para vocês? Quando o SP estava aqui, eu falei, vai romper essa zona aqui e pode buscar essa ponta aqui se romper essa zona aqui de baixo. E justamente isso aconteceu. O que eu falei logo em seguida? Se ele romper essa zona aqui, é bem provável que ele reteste esse topo anterior aqui antes de continuar subindo, que é justamente essa zona dos 4.150. Premissa gráfica aqui. Tudo que o mercado tenta fazer duas vezes e falha, ele tenta fazer o efeito contrário, certo? Se ele tentar duas vezes atingir o fundo e falhar, é provável que ele tente atingir o topo. Se ele tentar atingir duas vezes o topo e falhar, ele vai tentar atingir o fundo de novo. E assim é o gráfico. Tudo que ele tenta duas vezes e falha, ele geralmente tenta outra região. Ah, Felipe, mas existe topo triplo e fundo triplo. Sim, mas a ocorrência maior é de topos duplos e não de topos triplos. Por quê? Porque a ocorrência geralmente é essa. O topo triplo ou fundo triplo é um evento onde entra a liquidez de forma exagerada em um momento onde o gráfico já jogou a toalha e a maioria dos vendedores já saíram. Então é mais ou menos o seguinte, eu vou te explicar o pensamento do institucional aqui. O cara que ele opera institucional, o que ele viu aqui? Ele viu nesse fundo aqui que muita gente entrou. Por que ele viu que muita gente entrou? Porque houve uma divergência, porque houve um belo volume gráfico. Então ele entrou na operação dele aqui.
Aí ele fechou, carregou a operação. Quando a operação dele chegou aqui, nesse fundo anterior, ele fechou a operação dele aqui. E ele não abriu umas operações. Por que ele não abriu umas operações? Porque ele tinha absoluta certeza, e o institucional tem essa certeza, de que o gráfico ia voltar aqui. E aí o bobão que comprou aqui, esperando que voltasse para a máxima, né? O bobão que comprou aqui, ó, esperando que o gráfico voltasse para a máxima, o que ele fez? Ele estopou aqui embaixo. E aí ele não segurou a operação dele. Então quando chegou aqui e meteu esse candle aqui, ele ficou desesperado. Ou ele vendeu aqui, ou ele manteve a esperança até ser estopado aqui embaixo. Porque o gráfico é assim, o gráfico ele não sobe dessa forma. Ele geralmente sobe, estopa todo mundo, depois ele sobe de novo. É mais ou menos assim, ó. Sobe, estopa todo mundo, sobe de novo, estopa mais um pouco, sobe. Isso aqui é o gráfico. Tô errado? É mais ou menos o desenho que está acontecendo aqui. E por que isso acontece? Porque tem muita gente que compra aqui e não executa aqui. E aí o que vai acontecer? Esse pessoal vai ser estopado aqui, porque ele botou o stop dele logo abaixo. E depois, nesse momento aqui que rompeu, vai ter um monte de gente entrando vendendo aqui. Aí quando entra vendendo aqui, o cara bota o stop dele um pouco acima. E ele toma stop de novo. E ele vai querer entrar aqui, e o gráfico dá-lhe outra violinada nele. E assim tem gente perdendo dinheiro o tempo inteiro. Que foi basicamente o que aconteceu aqui. Ah, Felipe, então o que você diz que a gente tem que fazer para operar tendências como essa? Bom, primeiro depende de que tipo de operador você é. Se você é um operador swing trader, é o seguinte, tenha alvos. Se o alvo é o topo anterior, por que você vai querer segurar uma ordem por mais tempo do que o topo anterior? Se você pegou aqui uma belíssima pernada, você vai fechar no topo anterior. Para de achar que o negócio vai subir ao infinito e além. Agora, se você for holding, filho, só senta e relaxa porque você não está olhando para agora. Dito isso, a gente tem essa região de topo aqui, que eu disse para vocês que o gráfico ia testar e retestou, e nesse momento ele está a caminho de fazer um topo duplo. E por que eu digo que ele está a caminho de fazer um topo duplo? Eu vou abrir aqui o calendário econômico, segunda-feira é feriado, porém, terça-feira a coisa já começa, né? Terça-feira também acho que não tem nada de interessante, né? Não, terça-feira não tem nada de tão interessante, não. A parada começa a pegar fogo na quarta, que a gente tem PMI, certo? PMI de serviços. E eu acho que tinha mais alguma coisa na sexta também. A gente tem aqui, ó, relatórios de emprego. Sexta tem falas do Fed. Mas acho que o principal pelo menos dessa semana, tá na quarta-feira que a gente tem o PMI. E aí no PMI a gente vai ter certeza se isso aqui foi um fundo ascendente, perdão, em relação a esse fundo aqui. A gente vai vir para romper isso aqui. E aí a gente vai buscar o topo histórico, o que eu particularmente acho difícil, porém não impossível. Ou se isso aqui vem para ser um topo duplo e aí a gente fazer uma pernada pelo menos até essa região aqui. O que isso implica para a gente? Que se isso acontecer, o Bitcoin pode não subir agora, pode segurar um pouco mais na lateralização dele por mais 1 ou 2 semanas, o que querendo ou não é bom para a gente. Vale lembrar também, deixa eu voltar no gráfico do Bitcoin aqui. Bitcoin tem péssimo registro de meses de setembro. Eu mostrei isso aqui no vídeo de ontem, né? Não, mostrei no fechamento mensal. Os setembros do Bitcoin sempre são vermelhos. Mesmo em tendências de alta, a gente entrega setembros vermelhos. Então, se manter aqui entre a região 2,25 e 25.200, ainda vai ser um setembro vermelho. Observa como nesse momento ele está fazendo um dojizinho aqui safado, que pra gente seria maravilhoso, certo? É um candle vermelho, não é um candle vermelho? É um candle vermelho. Então, seria um doji, um candle de reversão, que daria pra gente a esperança de que para outubro o gráfico entregasse uma pernada de alta e ao mesmo tempo seguiria o caráter cíclico de todo setembro o Bitcoin fechar vermelho. E aí o que pode corroborar com isso é o SP fazendo uma pernada de baixa, o que não vai durar 2 dias, vai durar algumas semanas, né, talvez um mês, de volta até o seu topo anterior. Então, um cenário como esse acontecendo com o SP é interessante, até porque formaria um padrão gráfico de M, né, que é bem comum de acontecer, ao mesmo tempo jogando o Bitcoin, pelo menos com um caráter de lateralização ou 21.500 ali. Acho hoje pouco provável que o Bitcoin busque a região dos 21.500. Eu prefiro me ater ao que é mais provável, porém eu não vou deixar a oportunidade de passar, né, de avisar para vocês que 21.500 é factível. Beleza? Então eu estou esperando isso para SP.
Se isso acontecer, para a gente vai ser maravilhoso, porque é mais chance de acumular Bitcoin durante o mês de setembro. Então, acho que o importante é a gente encher a carteira de Bitcoin durante esse mês, porque quando começar a coisa vai voar, certo? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui nos outros índices. O ouro fechou com uma importante alta. Observa como o ouro rompeu a lateralização aqui, né, cara? Os futuros de ouro aqui chegaram a romper a lateralização, não fecharam acima, mas é um ensaio para uma pernadinha interessante aí. De repente, essa semana, com o gráfico não entregando dados de emprego do PMI interessante, o ouro consiga fazer aí uma volta até essa região aí, porque significa que o SP vai cair e as pessoas vão querer entrar em ativos mais estáveis, certo? No que tange aqui os títulos do governo americano, buscou o topo duplo e nesse momento está buscando uma continuidade de baixa. Querendo ou não, a precificação para a continuidade do aumento de juros nesse momento é baixa. Até porque o SP também já falou, o Fed também já deixou bem claro que eles não iriam aumentar as taxas de juros, pelo menos em setembro, né? Novembro eles deixaram em aberto. Novembro foi, a gente vai ver aqui, dependendo a gente, entendeu? Mas para novembro, para setembro, a gente não vai mexer nas taxas de juros, o que corrobora para esse topo duplo ter acontecido, certo? Só que a gente pode, né, dar uma retraída pelo menos até essa região aqui, né, o próximo à média aqui. E aí sim, dependendo de como ficar em novembro, continuar o processo de alta. Eu particularmente não quero que isso aconteça. Então, para mim, o cenário ideal seria um cenário parecido com esse aqui, ó, o gráfico. Busca pelo menos esse topo anterior aqui, que foi essa congestão aqui. Nesse momento ele faz um topo duplo e volta a cair. E aí fecha um M, perde esse fundo aqui e a gente nunca mais pensa em taxa de juros tão cedo. Seria o cenário mais interessante? Seria o cenário mais interessante, mas também seria um cenário meio impossível de acontecer agora, certo? Eu acho que no mais é o que a gente tem para ver. Eu não vou entrar em Bovespa agora porque, né, o objetivo do vídeo, como a gente mesclou Bitcoin, fica mais no que tange os dados relacionados ao próprio Bitcoin. Eu vou dar só uma olhada aqui junto com vocês na link, já que eu vi essa notícia aqui. Inclusive, deixa eu dar uma olhada primeiro na ADA. Cara, a ADA buscou um fundo absurdo aqui. Inclusive, a ADA buscou o último topo. Não, o último topo dela foi a região dos 15 aqui, né? Foi a região dos 15. Depois ela fez esse topo aqui, região dos 20. Que foi quando ela, né? Cara, então assim, a ADA ainda pode buscar essa região dos 20 aqui, hein? Eu diria que o mais importante aqui é essa zona aqui dos 20 centavos. Até apagar esse de baixo. A ADA ainda pode buscar essa zona aqui, hein? Porque, ó, isso aqui pra mim é uma xícara invertida. Essa xícara invertida aqui pode jogar a ADA até mais embaixo. Credo, coitada da ADA. Ainda bem que eu não tenho isso. A Link, por sua vez, vocês viram ali o Swift trabalhando com a Link, ela tá seguindo a lateralização infinita dela. Isso aqui já botou muita grana no nosso bolso e continua, tá? Então buscou o fundo aqui na região 2,5 e pouquinho e agora a tendência é que ela busque a região pelo menos dos 8 e pouco aqui. Lembra do que eu falei ontem que a gente finaliza o vídeo. O gráfico, ele segue um princípio da física, o princípio da inércia. Tudo o que está acontecendo tende a continuar acontecendo até que haja uma força que o tire dali. Então, até que haja uma força extremamente vendedora que jogue o gráfico para baixo da zona dos 4,70 e feche abaixo dele, ou que jogue o gráfico para cima dos 10 aqui, 9,50 e feche acima dele, a menos que esses eventos aconteçam, a gente continua acreditando na lateralização, tá bom? E é isso, a gente vai finalizar o vídeo aqui. Se foi útil para você, por favor, deixe seu like, não esquece de fazer um comentário e de compartilhar esse vídeo também, cara. A gente entregou conteúdo aqui de extrema valia
E a única coisa que eu tô te pedindo é o seu like, certo? E é isso. Valeu. Tamo junto, amanhã é feriado, então não deve ter muita movimentação no gráfico, não. Valeu.